Olá, amigos, irmãos e visitantes do canal Alisson Dias, e hoje eu quero falar do assunto do momento, né? Emmanuel Macron, aquele que está reclamando aí por causa das queimadas na Amazônia, compartilhou uma foto muito antiga que não tem nada a ver com a queimada dos dias de hoje atual, falando que o Brasil está destruindo suas florestas, prometeu sanções econômicas contra o Brasil, prometeu denunciar o Brasil lá no G7 e tal. E no final das contas passou uma grande vergonha, no final das contas ficou isolado, e todo o seu plano aí, que na verdade é tomar as riquezas do Brasil, é buscar a riqueza que está no nosso subsolo, todo esse plano dele, sórdido, foi por água abaixo. Por que eu estou gravando esse vídeo? Porque é o seguinte, quantas e quantas pessoas na época que estava estourado que o Macron era o anticristo, que o Macron, todas as profecias revelavam que ele era o anticristo, as pessoas vinham aqui falar para mim. Eu tenho até vídeo falando do Macron, vou deixar o primeiro link na descrição para vocês, de que eu acreditava que Macron não era o anticristo, não tem como ele ser, tá? Duvido completamente que Macron seja o anticristo. Mas os youtubers aí, né, os caras, os profetas aí, os sabidos do YouTube, eles tinham certeza, não, o Macron é o anticristo, pode ter certeza. Eles calculavam o nome dele transferido aí pro hebraico, pro grego, pro aramaico, aí dava 666, pegava a data de nascimento, pegava isso, pegava aquilo, o nome da mulher dele, isso, aquilo outro. Ligava com a profecia lá de Isaías que falava de Emanuel, que claramente aquela profecia está falando de nosso Senhor Jesus Cristo. Não era de Jesus, não. É Emmanuel Macron, ele é o anticristo. E agora, depois de toda essa palhaçada aí a respeito da Amazônia, aí fica a pergunta no ar, aí eu pergunto para vocês. O anticristo ia ser tão pateta assim? O anticristo ia tentar uma empreitada para sair tão humilhado assim? Com certeza não. O anticristo, nós vimos ele nos nossos estudos em Apocalipse. Vou deixar o link na descrição se você não sabe. Nós já estudamos Apocalipse capítulo por capítulo, versículo por versículo, bem explicadinho, bem detalhado, do começo até no fim. E nós vimos que o anticristo, ele é um líder mundial que ele vai conseguir grandes coisas, tá? Ele vai ser um político de sucesso, ele vai reinar no mundo todo, ele vai conquistar o afeto de todo o mundo, tá bom? Nós vimos aqui, ó, versículo 7, 8 de capítulo 13 diz: E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Vai lutar contra a igreja de Cristo. Vai ser permitido que ele vença sobre a igreja de Cristo. Diz aqui também: deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Vai governar por todo o mundo. Vai ter apoio mundial político, vai ter apoio militar, vai ter apoio comercial no mundo inteiro. Não é um pateta, um trapalhão desse que vai ser o anticristo, né? E todo o mundo vai se prostrar perante ele. O que nós vimos lá no G7? Ele ficou ali achando que tinha aliados, né? Aquela velhinha lá da tremedeira, lá, Angela Merkel, né? Lá da Alemanha, disse que no começo da treta lá começou a apoiar ele. Não, o Bolsonaro tá queimando a Amazônia, não sei o que e tal. Quando chegou na hora de aplicar sanção, ela, não, mas não é bem assim. A gente tem que ajudar, né? Aplicar sanção sobre o Brasil, prejudicar o Brasil aí nos acordos comerciais, tirar ele do acordo com a União Europeia, não é a solução, é melhor a gente ajudar. Então, quer dizer, nem os aliados dele foram aliados, né? E o mundo tem que adorar. O mundo agora, depois dessa, Macron ele já não tinha adoração mundial, já não era o mundo inteiro que ia com ele, porque ele é um homem de esquerda. É claro, né, que a mídia, eu já vi a Globo dizendo que ele é de extrema direita. É mentira, né? Saiba identificar quem é de esquerda e quem é de direita, é muito fácil de identificar. Quem que é de esquerda? É aquele que é a favor de aborto, legalização das drogas, casamento com pessoas do mesmo sexo, que não se importa com os valores da família, é a favor da ideologia de gênero, todos esses lixos que a gente vê por aí, tudo que Emmanuel Macron é a favor. O
político de esquerda também, ele é a favor do globalismo, juntar todo mundo, tudo uma nação só, o mundo inteiro num só governo, igual Lula e Macron, ele faz parte de tudo isso, ele só é contra Israel. Outro ponto também, geralmente, em, vamos dizer, 90% dos casos, os políticos de direita são favoráveis a Israel. Reconhecem Israel como uma nação e uma nação democrática, tá? Coisa que os presidentes de esquerda não são. Então ele é de esquerda e nós vemos que a esquerda está em queda no mundo. A esquerda antigamente não se sabia de esquerda ou direita e hoje nós vemos a esquerda aí já claramente divulgada e o povo já pegou nojo, já pegou ranço da esquerda, tirou a esquerda daqui do Brasil, graças a Deus, e vamos orar pelos nossos irmãos argentinos que sigam o mesmo caminho. Então, diz no versículo 8, adorarão-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida. Coisa que não vai acontecer com Emmanuel Macron. Mas antes de falar da lição que a gente vai tirar disso, que o canal aqui não é de política, né? A gente fala, mas não é. Antes da gente falar da lição que a gente pode tirar isso, só mostrar para vocês o quanto Macron ele é atrapalhado e o quanto ele passa vergonha, tá? O próprio Donald Trump, né? Eu tenho esse vídeo aqui, eu não sei se o vídeo é real ou se não é, mas eu vou mostrar para vocês aqui que ele tomou aí um chega pra lá do Trump e teve que ficar quietinho. Vamos ver se vai rodar aqui. Olha aí pra vocês verem, ó. Olha lá. O que você fez com o Bolsonaro tá errado, o que você fez com o Brasil tá errado. Vamos ver isso depois. Eu acredito que isso seja verdade. Bom, sendo verdade ou não, qual que é a intenção do Macron? É preservar a floresta nativa do Brasil, salvar as árvores, o pulmão do mundo, que é mentira, já foi, todo mundo já sabe que a Amazônia não é o pulmão do mundo, que ela não produz tanto oxigênio assim como dizem, que o oxigênio nosso, a grande maioria, é produzido no oceano pelo plâncton. Todo mundo já sabe, tá? E tá preocupado com as árvores, com a biodiversidade? Sim, a gente tem que se preocupar com isso. Claro, nós temos que zelar pela natureza, pelas nossas árvores, pela nossa biodiversidade, sim. Mas não é esse o interesse. Eles querem a riqueza do subsolo. E é fácil de provar isso para vocês, né? Por exemplo, nós vimos quais países ali chorando contra a incêndio florestal ali na Amazônia. Qual que estava chorando? Principalmente o Macron, né, colocando uma foto falsa, uma foto já antiga de incêndio na Amazônia. Angela Merkel, né, e alguns outros países aí que a gente nem lembra o nome, tão irrelevante que são. Mas um país que podia estar fazendo a relia, né, que é contra Trump, que não gosta aí de países de direita, né, que quer implantar o globalismo, uma das maiores potências do mundo, Rússia. Rússia ficou quietinha, não falou nada. Por que a Rússia não falou nada? Olha aqui, ó, essa reportagem aqui, ó, é de 1º de agosto de 2019, tá? 1º de agosto, tá? Vamos dizer, é desse mês ainda. Olha o que diz aqui no G1. Olha aqui, ó. Vamos ver, ó. Rússia envia exército para combater incêndio na Sibéria. O incêndio na Sibéria é seríssimo. E o nosso queridinho amigo ali que está do lado ali no Emmanuel Macron, ele sabe disso. A fumaça produzida nesse incêndio na Sibéria, ela já cobriu uma região que é maior do que toda a Europa. Ela cobriu uma região de fumaça que é maior do que a Amazônia. Mas cadê o Macron falar disso aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Vamos ver se eu consigo focar aqui, ó. Olha lá, veja aí. 1º de agosto, olha lá. Rússia envia exército para combater incêndio na Sibéria. Cadê? O Macron não está preocupado com o incêndio lá do Vladimir Putin lá na Rússia? Não está preocupado, né? Porque ele sabe que lá o bicho pega, ele sabe que lá não tem gracinha, não tem conversa, né? Vamos ver mais uma outra coisa aqui. Todo mundo preocupado com a Amazônia. Todo mundo que acha que a Amazônia está só dentro do Brasil. Não, a Amazônia ela ultrapassa as fronteiras do Brasil. Ela pega a Bolívia, pega um pedaço de Argentina, ela sai fora do nosso território aí brasileiro, do nosso território nacional, né? E quem está queimando, está em chamas também? Bolívia. Bolívia está desesperada lá, o presidente índio lá,
ele está desesperado querendo combater os incêndios na Amazônia, na parte boliviana. Olha aqui, ó. Veja aí, ó. Bolívia inicia uso de avião supertanque para combater incêndio florestal. Tá aqui, ó. Quando foi a data disso, ó? 23 de agosto. Vamos ver se vai focar. Tá lá, 23 de agosto. Cadê? Ninguém tá preocupado com o incêndio lá na parte da Bolívia? É só no Brasil, né? Mas a verdadeira mesmo motivo do nosso querido amigo aí, o Macron, tá? O Lacron, quis dar uma lacrada com uma foto falsa. O verdadeiro motivo é o G7. G7, para você que não sabe, é a lista dos 7 países mais desenvolvidos do mundo, tá? E dá uma olhada aqui, ó. Essa lista aqui do top 10, tá? Dos países mais desenvolvidos do mundo, das maiores economias, tá? As maiores economias do mundo. Vamos ver como é que tá a colocação aqui, ó. Vamos lá. Tá lá. Primeiro lugar Estados Unidos, depois China, depois Japão, Alemanha, tal. Qual que vem aqui? Ucrânia, Índia. E lá no 7ª colocação, França. Depois Itália, depois Brasil. França está em 7º. Se ela perder uma posição, ela sai fora do G7, né? Que ele sediou lá o G7 lá no seu país, todo orgulhoso, né? Recebeu os 7 maiores líderes do mundo para discutir as coisas e tal. E perdendo uma posição ele cai. E ele sabe que as políticas que o Bolsonaro está implantando aqui, reforma da Previdência, PEC da liberdade econômica, pacote anticrime do Moro, a mudança social, o povo apoiando mais a polícia do que o bandido, tudo isso vai fazer com que o Brasil se torne uma grande potência mundial. E sabe que em poucos anos, em pouco tempo, o Brasil pode tomar esse 7º lugar, se tornar uma das 7 maiores economias do mundo e deixar a França no chinelo, que era o que a promessa de campanha de Macron era, fazer da França uma grande potência. E ela está caindo, ela está lá na lanterninha, série de rebaixamento, e o Brasil está vindo com tudo. Esse é o grande problema. Bom, deixando de falar de política, de tudo isso, o que a gente pode aí aprender com tudo isso? Aquele pessoal do YouTube, os gênios do YouTube, né, os caras que manjam, falaram que Emmanuel Macron é o anticristo e tal, bateram o pé, vieram até comentar no meu vídeo e tal, né, um tal de Romilson Ferreira, que sumiu, desapareceu, e a gente vê, será que o Emmanuel Macron, esse cara atrapalhado aí, que se lascou, que ficou aí, levou pito de todo mundo aí, os presidentes foram tudo contra ele, a maioria apoiou o Brasil, ficou rebaixado, envergonhado diante de um país de terceiro mundo como o nosso? Será que esse mesmo podia ser o anticristo? Claramente que não. E qual que é a lição que a gente pode tirar disso? A primeira é, você precisa conhecer as profecias. Você precisa estudar as profecias. Se você segue um cara que está ali dizendo para você como é, mas não te ensina como chegar lá, eu vou falar quem que é o anticristo. Eu vou falar quem que é o falso profeta. Mas ele não te dá o caminho, ele não te dá a ferramenta para que você possa chegar lá. Você não está conhecendo, você depende dele para conhecer. Então você nunca vai chegar no seu destino, nunca vai chegar no conhecimento da verdade. E você precisa conhecer as profecias. Você conhecendo as profecias, você está livre desses enganos. E é uma responsabilidade sua. Existem as pessoas que pregam, que ensinam? Sim, foram aqueles que aprenderam primeiro. Mas ele tem que passar o conhecimento para os irmãos, e os irmãos precisam se igualar a eles, não ficar sempre por baixo. Eu vejo tantos pregadores do YouTube que eles ficam lá em cima e o pessoal aqui embaixo. Eles nunca ensinam tudo, eles querem que eles fiquem aqui. Mas não foi isso que nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus, ele disse que o discípulo não está acima do seu mestre, nunca. O mestre sempre vai estar acima do discípulo, mas o discípulo ele precisa se igualar ao seu mestre, ele precisa alcançar e estar na mesma altura, mas eles não fazem isso. E você tem a responsabilidade de buscar, de aprender com aqueles que já sabem e buscar mais conhecimento e um dia futuramente ensinar aqueles que um dia você aprendeu com eles. Daniel capítulo 9, versículo 27, ele diz que o anticristo, ele fará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. O anticristo fará
aliança com muitos. Quem são esses muitos? São judeus, tá? Judeus. Por que muitos? Porque não são todos. Ele fará aliança com muitos dos judeus por uma semana, quer dizer, 7 anos. Ele vai governar no mundo inteiro por 7 anos. E na metade da semana, na metade desses 7 anos, ele faz cessar o sacrifício e a oblação. Então, que sacrifício é esse? Sacrifício é o que os judeus realizavam no templo antigamente, sacrifícios de animais, conforme a lei mosaica mandava. E por que eles pararam de sacrificar? Porque não tem mais o templo. Então, o grande acordo entre o anticristo e os judeus é o templo. Esse vai ser a moeda de troca. Olha, eu governo no mundo inteiro, vocês aceitam o meu governo e eu dou o templo de volta para vocês, que nós sabemos que hoje está lá a esplanada das mesquitas, em cima de onde era o templo de Salomão, o templo herodiano, né, o templo antigo, e que lá se mexer vai dar guerra. Então, essa vai ser a moeda de troca. E Macron é um cara totalmente anti-judeu, ele é totalmente, né, contra judeus. Lá na ONU ele vive colocando pressão contra Israel. Então, não tem nada a ver. Se você conhece as profecias, você sabe que não tem nada a ver. Segundo ponto, reconhecer as suas limitações. Você reconhecer as suas limitações e reconhecer também que aqueles que pregam, aqueles que levam a palavra, eles também têm limitações. Eu já vi gente dizendo, o Trump é o anticristo. Certeza. Não, o Trump não é não. O genro dele, Jared Kushner, não, eu nem sei nem o nome dele, tá? Desculpa aí, Jared, sei lá o que, é o anticristo, é ele. Não, também não é. Ah, o Macron é o anticristo. Erdogan. Todo mundo afirma com certeza. Ninguém pode afirmar com certeza, porque a nossa capacidade de visão é limitada. O apóstolo Paulo falou que hoje vejo como um espelho obscurecido, mas quando que vier o que é perfeito, então verei face a face. A gente vê como um espelho, né? Não um espelho dos nossos dias, mas no tempo de Paulo o espelho era um ferro polido, você via com muita dificuldade. Então nós vemos hoje obscurecido, nós vemos uma parte das coisas. Ninguém pode afirmar nada. Nós devemos ler as profecias, aprender da onde que o anticristo vem, qual é a ação, o que ele faz, o que ele realiza, e quando chegar a hora nós seremos avisados. Nós seremos avisados. Lembre que o diabo sempre tenta imitar a Deus. O anticristo, ele é uma cópia fajuta do Cristo, do nosso Salvador, do Messias. Ele quer copiar tudo. E o nosso Messias nasceu como? Nasceu secretamente. Ele foi revelado somente àqueles que eram escolhidos. Deus colocou uma estrela no céu para que os magos do Oriente fossem lá levar as provisões materiais para José e para Maria, para começar a criação de Jesus, para ter condições financeiras, né? Foi levar incenso, óleo, mirra, foi levar ouro e tal. O que isso quer dizer? Eles foram guiados por uma estrela. A estrela estava no céu, guiou eles até o lugar em que Jesus estava. Mas não guiou Herodes. Herodes que queria a morte de Jesus. Não foi guiado por essa estrela. E o que a gente aprende com isso? Por que a estrela levou eles lá? Quando chegar o tempo do anticristo, Satanás também vai querer colocar um anticristo silencioso. Ele não vai querer fazer alarme no mundo para que as pessoas fiquem avisando no YouTube, fiquem avisando no Facebook, o anticristo é aquele, o anticristo é fulano. Ele vai querer fazer tudo escondidinho por baixo dos panos. Mas quando chegar esse tempo, vai ter uma estrela no céu para nos avisar. É claro que eu estou falando em metáfora. Vai ter um aviso para nós que somos crentes, tá? Porque Jesus ele disse, né, que o anticristo, os falsos profetas, eles fariam tantos sinais que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Mas os escolhidos não vão ser enganados, porque nesse tempo nós vamos ser avisados. Então você tem que ter fé, você tem que confiar em Deus. Naquele momento ele vai te avisar. E não ficar cedendo ao sensacionalismo aí das pessoas, porque a grande maioria vai seguir o anticristo, mas aqueles que são de Deus, eles não vão seguir. Apocalipse capítulo 13, né, que fala do anticristo, no versículo 8, calma aí que esse aparelho aqui tá me pregando uma peça aqui, versículo 8 diz o seguinte, olha, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quem que adorou o anticristo? Aqueles que não tinham o nome escrito no livro da vida. Então, quando chegar o anticristo de verdade, aquele que é mesmo, nós seremos avisados.
tá? Não precisa se preocupar, não precisa fazer sensacionalismo e não tem que dar ouvidos a esses que afirmam: ah, o anticristo é o fulano de tal. Tem gente que fala a cidade que o anticristo vai nascer. Eu tô esperando aqui, mais cedo ou mais tarde vão dar até o nome da rua e o CEP do endereço de onde ele vai nascer. Que bobagem é essa? Nossa visão é limitada. Nós temos que estar atentos a tudo, nós temos que estar buscando conhecimento, temos que estar em oração e vigilância. Quando chegar o momento, nós seremos avisados. E o último recado, o último conselho, a última lição que a gente pode tirar de toda essa história aí dos anticristos, daquele que afirma quem é, quem não é. Cuidado com esses pregadores que sabem de tudo. Cuidado com os sabichões. Cuidado. Que na época de Jesus, quando Jesus andou na terra, quem que era o louco? Era ele. Todos diziam: esse é um louco, ele tem demônio, ele está doido, ele come com os pecadores, ele não sabe o que fala, ele está doido, ele fala que é o filho de Deus, ele tem problema mental, ele está com o demônio. E quem que eram os sabichões? Quem que eram aqueles que conheciam? Eram os fariseus, eram os saduceus, aqueles que Jesus chamou de hipócritas, que disse: ai de vós, cegos, guias de cegos. Então cuidado com aqueles que sabem de tudo. Reconheça que nós não temos todo o conhecimento, que Deus deixou na sua palavra todo o conhecimento, sim, mas que ela vai sendo revelada aos poucos, conforme as coisas vão acontecendo, a nossa visão vai se ampliando. Quanto mais nós chegamos perto do objetivo, mais a gente pode ver, né? Um carro muito longe não consegue enxergar a placa dele. Você sabe que tem uma placa, mas não sabe o que está escrito. Quanto mais se aproxima, mais fácil fica de ler essa placa. E quando você está bem pertinho, você consegue ver. Assim são as profecias também. A gente vê de longe todo embaçado, mas Deus nos dá uma ideia de como vai ser. Aí não cabe a nós ter humildade, saber esperar, ter fé, confiar no Senhor, e quando chegar lá, Deus vai revelar para nós. Se você é um servo de Deus, se você confia em Deus, você acredita no que diz João capítulo 8, em que Jesus diz: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas, eu guio as minhas ovelhas e ninguém arrebatará nenhuma dessas ovelhas da minha mão. Você acredita que Jesus é o bom pastor? Você acredita que ele guia as ovelhas? Como ele disse em João capítulo 8, eu as chamo pelo nome e elas ouvem e me seguem, mas o estranho, quando chama, elas não conhecem a voz do estranho, escorrem, fogem assustadas. Então Jesus, ele é o bom pastor, ele vai te guiar por esse caminho, quando chegar o tempo de ser guiado. Hoje cabe a nós a fé, a perseverança, a esperança, vigilância, oração, crescimento espiritual, santificação, crescimento na palavra de Deus. Esse é o nosso papel agora. E esperar que um dia, cedo, acredito que cedo, que não tarda, o anticristo vai se manifestar. E nesse tempo estaremos preparados para não sermos enganados. Obrigado você que assistiu o vídeo até aqui. Assiste nos links aí os vídeos de eu falando sobre o Macron, sobre outros anticristos que eu já falei. E se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos, deixa o like. Até mais.